Bom, muito bom dia a todos. Eu começo por agradecer a vossa presença neste ato que pretende selar o início do projeto que esteve na base da atribuição da Catra Jean-Monnet. Cumpre-me, por isso, explicar as razões que estão na base desta conferência inaugural e dar nota do projeto que apresentei. Bom, a atribuição de uma Catra Jean-Monnet segue-se a um processo de candidatura que é apresentado individualmente e que é apreciado em blind review por avaliadores externos nomeados pela Comissão Europeia. Essa avaliação pondera nomeadamente o currículo dos candidatos, o projeto a executar e a equipa que se irá associar a esse projeto. E o projeto, então, que foi apresentado é intitulado Expansão Extraterritorial do Direito Económico da União Europeia e que tem por objeto a análise da aplicação do direito económico da União Europeia fora do território da União Europeia e as consequências que aí derivam para a União. É certo que a aplicação do direito económico da União Europeia pressupõe que princípios e normas são aplicados no território da União, nomeadamente aqueles que dizem respeito às liberdades de circulação e ao direito da concorrência. Isso resulta, e os alunos estudam isto no segundo ano, do princípio da territorialidade afirmado em direito internacional público. No entanto, em alguns casos, o direito internacional público permite que Estados e também organizações internacionais como a União Europeia e o direito da União Europeia exerçam a sua jurisdição extraterritorialmente. Há, por isso, exceções ao princípio da territorialidade que decorrem, entre outros, dos princípios da territorialidade objetiva, ou seja, um Estado pode afirmar a sua jurisdição se uma determinada ação foi iniciada noutro Estado, isso acontece, por exemplo, em direito penal ou em direito comercial, o princípio da universalidade, em que a jurisdição é fundada na necessidade de reprimir e sancionar alguns tipos de crime reconhecidos a nível mundial, o princípio do controle efetivo, da nacionalidade, da conexão substancial ou, por fim, a chamada teoria dos efeitos, que a Sra. Presidente ainda há pouco referiu a propósito do caso Intel, do ano passado, em que se parte aqui de atos praticados por empresas estrangeiras que são aptos a produzir efeitos no território do Estado em causa. E em que as áreas mais expostas à teoria dos efeitos são tipicamente o direito da concorrência ou, por exemplo, o direito do ambiente. E é só a partir destas exceções, então, que eu entendo que assistimos à expansão para extramuros do direito económico da União Europeia. Isso acontece exemplificativamente agora com o tão falado, ainda hoje a Sra. Comissária falou nisso, Regulamento Geral de Proteção de Dados, onde se diz no artigo 3º, número 2 desse regulamento, que esse é aplicável ao tratamento de dados pessoais de titulares residentes no território da União, mesmo que efetuados por um responsável pelo tratamento ou subcontratante situado fora do território da União. E, portanto, o Regulamento Geral é aplicável fora do território da União. Aliás, aqui um breve parênteses, é por isso que a Google, a Microsoft e o Facebook têm contratado nos Estados Unidos da América dezenas de advogados europeus para aplicarem o direito da União Europeia nos Estados Unidos à luz do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Mas o direito da União Europeia tem hoje em dia sido acolhido de forma voluntária em países terceiros da União por razões relacionadas com, por exemplo, o entendimento de que o direito da União Europeia possui hoje em dia a natureza de rule of law a nível mundial ou até como resultado de acordos de comércio internacionais por meio dos quais a União Europeia procura incitar, instigar países terceiros ao acolhimento de certas regras e princípios estruturantes do direito da União Europeia, como seja, por exemplo, a defesa dos direitos humanos. Ainda hoje também a Sra. Comissária falou disso, a propósito da outra Comissária de Comércio, Cecília Malmström, que procura estimular que valores da União Europeia sejam incorporados em acordos de direito internacional. E é por isso que a expansão extraterritorial do direito económico da União Europeia pode ser observada em diferentes ramos de direito, em que destaco, em particular, o direito da concorrência, o direito alimentar e o direito do consumidor, o direito ambiental e o direito do comércio internacional. Olhemos para o direito da concorrência. Este assume, neste domínio, um relevo particular. É que, embora, de acordo com o âmbito territorial inerente às regras do Tratado sobre o funcionamento da União Europeia, a Comissão Europeia não seja competente para sancionar uma empresa estabelecida fora do território da União Europeia, a verdade é que as decisões da Comissão Europeia e do Tribunal de Justiça da União Europeia podem visar empresas localizadas em países terceiros,
por práticas anticoncorrenciais cujos efeitos se reflitam no território da União, ainda que essas empresas não tenham uma ligação física permanente a esse território, como recentemente ficou à vista, então, no tal célebre acórdão Intel, onde se afirmou plenamente a teoria dos efeitos, já doutrinariamente conhecida e já aplicada no domínio do controle de concentrações, por exemplo, no acórdão Glencore de 1999. Aqui há questões que se colocam e que procuraremos estudar. Como assegurar a execução dessas decisões? Pergunto, perante os clientes da empresa infratora existentes no território da União Europeia, é que, note-se, deve-se respeitar, nestes casos, a aplicação do direito da União Europeia, mas também a soberania dos países terceiros. Significa isto, que, a meu ver, é de prever um gradual aumento de acordos de cooperação judicial celebrados entre a União Europeia e países terceiros, com vista a facilitarem a execução desses acordos. Dessas decisões, perdão. Podemos até especular sobre uma possível evolução no sentido da harmonização internacional do direito da concorrência por intermédio da Organização Mundial de Comércio, como aliás já foi pensado no passado. A verdade, porém, é que essas ideias parecem ser cada vez menos execuíveis quando se olha para a crescente desintegração dos modelos multilaterais de comércio internacional. Ora, é, no entanto, essencial assegurar a cooperação internacional no domínio da aplicação das leis da concorrência. Neste domínio há avanços importantes a nível intracomunitário, em particular motivados pela já referida diretiva SCN+, e que de facto traz avanços no domínio da cooperação intracomunitária na aplicação do direito da concorrência, mas estamos muito atrasados no domínio da cooperação internacional extracomunitária do direito da concorrência. A nível global há, portanto, muito ainda por fazer. Mas há outras formas de extensão extraterritorial do direito europeu da concorrência. Refiro-me, por exemplo, à expansão da soft law da União Europeia, traduzida num acerto significativo de guidelines, comunicações, linhas de orientação, que são seguidas de forma mais ou menos discreta por diferentes Estados a nível mundial. Ou até a relevância que é dada a nível mundial a decisões da Comissão Europeia. Estou a pensar, por exemplo, na recente decisão do ano passado, da DuPont, a propósito de pesticidas, que também foi hoje referida, que teve um grande impacto a nível mundial, mas cujo entendimento pode não ser o mesmo. Enfim, isto leva à questão que eu coloquei há pouco e que falávamos sobre a perspectiva que entidades reguladoras a nível mundial têm sobre, nomeadamente, o controle de concentrações nos nossos dias, em que a China aí tem uma perspectiva, diria, diferente. Ou até, se quiserem, numa outra dimensão do direito da concorrência, o impacto que os Big Data e os algoritmos podem ter na concorrência e a forma como estes são analisados por diferentes jurisdições a nível mundial. Mas este domínio da aplicação extraterritorial não se esgota no direito da concorrência. Noutros ramos, como o direito europeu da alimentação ou o direito europeu do consumidor, a expansão é também patente. É, aliás, curioso, e tive a ocasião de ver isto recentemente e não estava a par disto, que mais de 70% do acervo comunitário, do chamado acquis communautaire, diz respeito à legislação alimentar. E, por isso, merece neste domínio especial registro a promoção nas relações da União Europeia com países terceiros do princípio da precaução no domínio do direito à alimentação. Questões decorrentes, por exemplo, dos organismos geneticamente modificados, da economia circular ou da segurança alimentar são, para a União Europeia, inegociáveis e estão sempre presentes nas relações comerciais internacionais da União Europeia. Daí que países terceiros, preocupados em manter boas relações comerciais com a União Europeia, procurem acolher internamente, no seu direito interno, parte deste acervo comunitário. Ora, o projeto que agora arranca procurará também estudar em que medida é que princípios estruturantes do direito europeu da alimentação e do consumidor são acolhidos no direito interno de países terceiros. Num outro domínio, o direito europeu do ambiente, verifica-se também uma expansão extraterritorial. Aqui releva, em particular, o já referido princípio da precaução, que se tem afirmado como estruturante em diferentes acordos de comércio internacionais recentemente celebrados pela União Europeia, como é o caso do CETA, com o Canadá, o JETA, com o Japão, ou o Acordo de Comércio com o Vietnã, recentemente concluído. Este era, aliás, um tema central das frustradas negociações do TTIP, que decorreram entre os Estados Unidos da América e a União Europeia e que estão, eu diria, congeladas à espera do novo presidente nos Estados Unidos. Bom, por outro lado ainda, é conhecido que a União Europeia procura exportar valores e princípios estruturantes do direito da União por intermédio da celebração de acordos de comércio preferenciais com países terceiros.
E neste domínio é visível uma nova atitude da União Europeia perante o comércio internacional, inquestionavelmente motivada pelo congelamento do multilateralismo do comércio internacional, explicada pelo bloqueio das negociações da Ronda de Doha da OMC e pela emergência de novos atores políticos profundamente adversos a uma aproximação multilateral ao comércio internacional. A este propósito, teremos que estar atentos ao desenrolar do processo do Brexit e às consequências que este envolve para o futuro das relações internacionais da União Europeia e, em particular, da aplicação do direito da União Europeia. Como, aliás, assinalou o Presidente da Comissão Europeia no discurso sobre o Estado da União em 2017, e estou a citá-lo, o comércio não é algo abstrato. Comércio é sobre a exportação de nossos padrões, sejam eles sociais ou padrões ambientais, proteção de dados ou requisitos de segurança alimentar. Nesse mesmo discurso, o Presidente Juncker referiu, e continua a citar, que a luta contra as alterações climáticas, a proteção dos cidadãos na era digital, a proteção da cibersegurança, a solidariedade, são valores que irão certamente influenciar as negociações com os países terceiros e a posição da União Europeia, concluindo que o novo quadro comercial da União Europeia deve ser analisado, e passo a citar, a fim de compreender como pode influenciar os países terceiros. E é, aliás, que na sequência desta comunicação, a Comissão Europeia publicou, em 10 de maio de 2017, o documento de reflexão Controlar a Globalização e lançou o debate sobre como modelar a globalização em proveito de todos. É, pois, legítimo afirmar que a União Europeia tem vindo a elevar o padrão legislativo adotado a nível global por países terceiros. O objetivo desta política, digamos, subreptícia da Comissão Europeia, da União Europeia, é incrementar aquilo que designo como efeito Bruxelas, inspirado no chamado efeito Califórnia, que era reconhecido no passado pela circunstância deste Estado norte-americano, do Estado da Califórnia, ter desempenhado muitas vezes um papel pioneiro na elevação dos níveis regulatórios nos Estados Unidos da América, em particular no domínio ambiental. Podemos discutir se este comportamento da União Europeia é algo paternalista relativamente a países terceiros ou, pelo contrário, é perfeitamente admissível numa lógica de substituição do multilateralismo pelo bilateralismo nas relações económicas internacionais. É por isso que o projeto de investigação, que é associado à Cátedra Jean Monnet e que se inicia simbolicamente hoje, visa compreender a nova abordagem da União Europeia relativamente ao princípio da territorialidade, à luz do direito económico da União Europeia e da jurisprudência do Tribunal de Justiça, a aplicação do direito económico da União Europeia no acervo comunitário por parte de países terceiros e, em particular, por parte de países em pré-accessão, chamados neighboring countries, países que estão, sobretudo países dos Balcãs, como a Sérvia, a Bósnia-Herzegovina, que estão num processo de pré-adesão à União Europeia. A aplicação do direito económico da União Europeia em países terceiros que não em pré-accessão, Brasil, Estados Unidos, e, enfim, perceber em que medida é que as relações económicas internacionais levadas a cabo pela União Europeia podem ajudar a promover o direito económico da União Europeia a nível global. É por isso que o título inaugural desta conferência, a globalização do direito europeu da concorrência, procura enfatizar uma metodologia, mas não induz, notem, a um juízo positivo ou um juízo negativo sobre o fenómeno da globalização. Podemos, aliás, interrogar, e foi uma questão que eu coloquei há pouco, se nos dias de hoje há um fenómeno de expansão do direito europeu da concorrência, atendendo à afirmação plena da teoria dos efeitos, já referido, o caso Intel, ou se de forma diversa se existe hoje a possível instrumentalização do direito da concorrência a favor da proteção do interesse público e dos interesses nacionais, incluindo aqui, naturalmente, o interesse da União Europeia. É que a resposta não é simples. Porque se é certo que 130 Estados, cerca de 130 Estados a nível mundial, aplicam regras de direito da concorrência que são de alguma forma semelhantes e que em grande medida seguem a soft law da União Europeia e a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, é igualmente certo que começam a eclodir a nível mundial fenómenos de apropriação do direito da concorrência para a proteção de interesses nacionais. Penso, por exemplo, na legislação sobre controle de concentrações na China, que incentiva fusões entre empresas chinesas e que, por isso, permite aprovar operações de concentração, ainda que elas criem obstáculos à concorrência efetiva. Ou penso também no relevo e no tratamento especial que é dado também na China a operações de concentração de nível mundial. Tenho aqui dois exemplos, a Glencore e a Marubeni, em virtude de estarem em causa minérios, commodities, que eram absolutamente relevantes para a China e fundamentais.
E também na União Europeia se tem vindo a discutir a necessidade de se acolher o investimento direto estrangeiro, protegendo simultaneamente interesses essenciais da União. Recentemente foi publicada uma comunicação da Comissão a este propósito, prevendo-se a aprovação a curto prazo de um regulamento que estabelece um quadro para o escrutínio dos investimentos diretos estrangeiros na União Europeia por razões de segurança e de ordem pública, algo que, aliás, a Sra. Comissária falou na parte final da sua intervenção. Bom, com a realização, então, desta conferência inaugural, procura lançar-se o projeto científico que se irá prolongar durante 3 anos. Para o efeito, foi criada uma rede internacional de investigadores de diferentes países, que envolve já professores da Espanha, Brasil, Reino Unido, Ucrânia, Kosovo, Rússia, mas que é um projeto aberto a todos, estudantes, práticos do direito ou ciências afins. Todos os que se interessam pelo projeto europeu são bem-vindos. Bom, minhas senhoras e meus senhores, é tempo de concluir. A organização desta conferência envolveu o empenho e a generosidade de várias pessoas e permitam-me aqui assinalar em particular o apoio que tive quer do Sr. Reitor, quer do Sr. Vice-Reitor e de todas as pessoas aqui da Reitoria, do Sr. Diretor e da Subdiretora da Faculdade de Direito de Lisboa, do Sr. Presidente do Instituto Europeu, da representante da Comissão Europeia em Lisboa, da Dra. Sofia Colares Alves, bem como da Dra. Kathleen Gosni, de todas as pessoas do IDEF e do Instituto Europeu, da Joana, do Pedro, do Rafael, e também aos intervenientes, naturalmente, já cá não está a Sra. Comissária, que teve que sair, a razão pela qual ela teve que sair tão depressa, porque iria falar e vai falar na Web Summit, mas também à Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência, novamente, sempre o apoio e a disponibilidade que tem para estas iniciativas. Uma conferência a uma hora tão matinal foi o preço que pagamos pela possibilidade de ouvirmos a Comissária Margrethe Vestager. Eu creio que foi um preço muito reduzido pelo privilégio que nos foi dado de escutar uma das vozes mais autorizadas da Comissão Europeia. E, enfim, aqui estando num circuito fechado, fala-se, aliás, da Sra. Comissária para a futura Presidente da Comissão Europeia. Há razões políticas que podem condicionar essa candidatura, mas eu creio que hoje ficamos convencidos da qualidade que essa candidatura teria para Presidente da Comissão Europeia. Ao encerrar, então, esta conferência, posso afirmar em nome de todos que terá valido o esforço. Muito obrigado pela vossa presença e muito obrigado pela vossa atenção.